Eu quero nessa manhã refletir com vocês, com base no texto que nós lemos, uma ministração que tem como título: Tu és o Cristo, a confissão que edifica. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, no qual o Senhor Jesus, num momento de intimidade com seus 12 discípulos, lá em Cesaré de Filipe, já lá na divisa das terras de Israel, se coloca diante dos seus 12 discípulos, aqueles discípulos mais chegados, e indaga-os, questiona-os sobre como eles o veem, como eles enxergam, o que eles acham acerca de si. Meus amados, nessa manhã nós celebramos a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo no qual nós adoramos ao Senhor pela festa da passagem, essa festa que lá no Antigo Testamento foi celebrada pela primeira vez, quando na 10ª praga, o Senhor orientou a Moisés que conduzisse o seu povo para que ali pudesse ensiná-los, conduzi-los a celebrarem a festa da passagem. Passagem de um período de escravidão para a terra prometida, passagem da escravidão para a liberdade. Para nós cristãos, a essência é a mesma, mas nós com a ótica do Novo Testamento, nós tendo conhecimento de toda a revelação de Deus, compreendemos que nós celebramos na Páscoa também a festa da passagem, mas não simplesmente a passagem de uma escravidão física direcionada de um povo, mas a nossa escravidão do pecado para a libertação em Cristo Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o motivo pelo qual nós celebramos a Páscoa, Jesus é o motivo pelo qual nós compreendemos a completude que a Páscoa apresenta a cada um de nós como sendo a festa da passagem. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o caminho que nos dá livre acesso à cura, à libertação, à salvação por meio de Cristo Jesus. Mas o tempo em que nós vivemos é um tempo no qual muitas pessoas têm pensamentos e reflexões diversas em relação à identidade do Cordeiro Santo de Deus, em relação à pessoa do Senhor Jesus. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas põem em xeque a identidade do Senhor Jesus como não sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito fácil acreditar no Jesus histórico, é muito fácil compreender que Jesus foi uma grande personalidade da história, mas para nós como igreja do Senhor, nós que passamos pelo processo de salvação, nós que fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, temos a total revelação do real sentido da Páscoa, que se revela em Cristo Jesus, como sendo o nosso libertador. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Qual é a confissão que nós temos feito diante do mundo em relação ao nosso entendimento e à revelação deste que é o Cristo de Deus, desse que é o Messias de Deus, que veio para libertar-nos de uma vida de pecado e de escravidão? O autor John Stott, ele tem uma frase emblemática que diz o seguinte: o cristianismo é Cristo. O que pensamos de Cristo é a prova do que nós somos. A maneira com que cada um de nós compreende a revelação do Cristo é que vai definir, é que vai provar exatamente quem nós somos. Se somos pessoas semelhantes àqueles que vivem no mundo e que não enxergam no Cristo, aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aqueles que dentro da ótica secular não entendem que Jesus seja de fato o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E a pergunta que nós precisamos nos fazer nesta manhã de Páscoa, nessa manhã de reflexão, nessa manhã de celebração, de adoração, pelo fato de sabermos que Ele ressuscitou, é quem Jesus é nas nossas vidas. Quem Jesus é para você? Quem Jesus é na tua vida? Qual a importância de Jesus na tua caminhada? Qual a importância que Ele tem na tua estrutura de vida? Quem é Jesus para nós? O que nós pensamos sobre Ele?
Seria Jesus apenas uma figura política? Seria Jesus apenas um grande filósofo? Seria Jesus apenas um grande pensador? Foi essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, na intimidade, lá em Cesareia de Filipe, já próximo à divisa de Israel, questionando os seus discípulos sobre quem eles compreendiam ser o Cristo. E foi nesse momento em que Pedro nos trouxe ali uma grande declaração de fé. Pedro, com o direcionamento do Espírito de Deus, declarou em alto e bom som quem ele compreendia ser o Senhor Jesus. Que nessa manhã nós possamos refletir e compreender quem Jesus é para nós, para que nós possamos celebrar a Páscoa com alegria, compreendendo a plenitude, a profundidade, a largura, a preciosidade dessa festa maravilhosa. Precisamos também afirmar em alto e bom som, por meio de uma declaração de fé, quem Jesus é nas nossas vidas. E a pergunta que Jesus fez foi: quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos responderam: alguns afirmam que tu és o Elias, alguns afirmam que é Jeremias ou algum dos profetas. Queridos, o que as pessoas pensam lá fora em relação à figura do Senhor Jesus não nos importa tanto, mas o que o Senhor Jesus quer saber de cada um de nós nessa manhã é quem Ele é e o que Ele representa na vida de cada um de nós. Qual o papel que Ele ocupa nas nossas vidas, como nós celebramos a Páscoa, qual espaço nós temos oferecido ao Senhor Jesus na nossa vida, no nosso coração, na nossa caminhada diária. E a resposta do apóstolo Pedro foi o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode repetir comigo nessa manhã essa declaração de fé, essa afirmação poderosa que veio como revelação dos céus. Vamos dizer todos juntos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro naquele momento e falou: Pedro, essa revelação é muito profunda, essa revelação é muito intensa. Esta palavra não é apenas uma palavra qualquer, mas é uma revelação que desceu dos altos céus para a tua vida. Que tenhamos certeza e convicção da pessoa de Cristo em nossas vidas, da sua importância, do seu papel na nossa caminhada de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos leva a pensar, irmãos, que essa revelação que Pedro recebeu não foi uma revelação que foi resultado dos 3 anos de caminhada, de todos os milagres que Pedro viu. Consequentemente, isso contribuiu. Mas foi uma revelação dos altos céus sobre a sua vida. Algo que veio da parte do Senhor. Nós aprendemos que a salvação vem pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, tanto a graça quanto a fé não vem de nós. Nós não temos nada para poder alcançar tão grande privilégio, tão grande bênção. É providência de Deus, assim como foi providência da parte do Senhor favorecer a Pedro para compreender a dimensão dessa verdade. Por isso o cristianismo, por isso o entendimento de quem é o Cristo, não pode ser transmitido apenas por nossas palavras. Nós semeamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, testemunhamos do Evangelho, mas não somos responsáveis para que as pessoas possam ter acesso ao Evangelho. Essa parte não é nossa, é do Senhor. É o Espírito Santo quem salva, é o Espírito Santo quem revela, é o Espírito Santo quem se apresenta e alcança a vida e o coração das pessoas. Assim como Pedro um dia foi alcançado, assim como nós um dia também fomos alcançados, é revelação de Deus, mas que possamos abrir as nossas vidas e o nosso coração compreendendo a dimensão do propósito, do objetivo de Deus em se revelar na vida de cada um de nós. Ai, pastor, mas eu estou tão preocupado porque tem pessoas na minha família que eu tenho pregado o Evangelho por tanto e tanto tempo para aquelas pessoas e elas não se convertem. Continua pregando,
continua orando, continua intercedendo, porque a salvação da tua família não é mérito teu, é obra do Espírito Santo, é revelação de Deus na vida e no coração dessas pessoas. Mas o que Deus espera de nós, o que o mundo espera de nós, é que possamos a cada instante guardar na nossa mente e nosso coração tão grande declaração de fé, a exemplo de Pedro quando diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de um conceito que foi desenvolvido, foi amplificado pelo autor C.S. Lewis, chamado o Trilema de C.S. Lewis. E dentro desse trilema de C.S. Lewis, ele afirma que só existem 3 possibilidades para que o mundo possa enxergar e conhecer a Cristo. E dentro desse trilema ele afirma o seguinte, que Jesus ele só pode ser ou um mentiroso, ou um lunático, ou de fato Deus, Senhor. Eu quero ler com vocês esse trilema de C.S. Lewis, que é bem interessante para que a gente possa se fortalecer em relação a pessoas que estão ao nosso redor e afirmam, e trazem algumas afirmações, alguns conceitos em relação à figura do Cristo. O trilema de C.S. Lewis, que foi escrito no livro Cristianismo Puro e Simples, diz assim: um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Você pode querer calá-lo, pode ser um louco, por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. As pessoas lá fora afirmam o seguinte: Jesus é um grande homem, é um grande vulto da história, Jesus foi um grande pensador, um grande filósofo. Mas C.S. Lewis traz em miúdos essa afirmação que o mundo traz em relação ao Cristo. E afirma o seguinte, que não é possível que Jesus seja esse homem tão especial quanto o mundo diz que ele é, porque a sua afirmação é de que ele é o Deus encarnado. Ele afirma: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus aceita a adoração, Jesus aceita ser chamado de Filho de Deus, ele se autodenomina como ego eimi, eu sou, afirmando-se em pé de igualdade com o Pai. Por isso, queridos, nós não podemos compreender que Jesus seja apenas um mero pensador ou filósofo. Por isso, C.S. Lewis afirma: ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, um louco, ou de fato ele é quem ele afirma ser, Senhor sobre todas as coisas. Precisamos ter muito estabelecido na nossa mente e no nosso coração a quem nós servimos, a quem nós celebramos na Páscoa. Porque, queridos, a ressurreição é a base e a sustentação da fé cristã. O apóstolo Paulo afirma que se porventura Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. É vã a nossa fé. Por isso ele afirma ser o verbo que se fez carne. Nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 14, uma declaração da figura do Senhor Jesus, quando diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus queridos, precisamos ter guardado em nosso coração a cada dia a certeza e a convicção de que o Senhor Jesus é quem Ele afirmou de fato ser. Senhor sobre todas as coisas, o verbo que se fez carne, a rocha da nossa fé, aquele que nos sustenta, aquele que nos edifica, aquele que nos fortalece. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Esse mesmo texto que nós lemos, o Senhor Jesus, no jogo de palavras, se direciona para Pedro, afirmando: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E nós sabemos que esta frase é uma frase, esse versículo é um versículo que causa uma certa divisão no meio cristão,
porque os cristãos de raiz católica, ortodoxa, compreendem que esta pedra ali mencionada é o próprio apóstolo Pedro, e eles têm o apóstolo Pedro como sendo o primeiro papa. Mas, amados, é muito importante nós compreendermos que o próprio apóstolo Pedro afirma que Jesus é a rocha, que Jesus é a pedra da nossa salvação. E se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso de 6 a 8, você vai ler assim: pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. E Pedro, assim como cada um de nós, somos pedras vivas, usadas nessa construção, para a edificação do corpo de Cristo, para o fortalecimento da igreja do Senhor, para que possamos declarar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É função da igreja, é função de cada um de nós afirmarmos em alto e bom som que Jesus é a rocha da nossa esperança, Jesus é a rocha que nos dá estrutura, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular sobre a qual a igreja foi construída. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi construída naquele que é a pedra angular, naquele que é o Cordeiro Imaculado de Deus, naquele que é a rocha da nossa salvação, naquele que é o caminho estreito, naquele que é a verdade, naquele que é a vida. Que nesta manhã, nessa celebração de Páscoa, isso esteja fitado, firmado dentro dos nossos corações. E fazemos parte desta edificação que é a igreja do Senhor. Pedras vivas, construídas, edificadas na rocha, que é o Senhor Jesus. Assim como Pedro e os demais apóstolos também eram pedras vivas, que estavam ali construindo com a sua doutrina, a doutrina dos apóstolos, aquilo que o Senhor Jesus havia deixado para dar continuidade à sua obra. Alguém afirmou com muita sabedoria que a igreja, ela pode ser comparada a um farol, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das provações, mesmo diante das ondas, ainda que o mundo trema, ainda que o mundo perca a sua estrutura, a igreja do Senhor permanece, porque a igreja do Senhor foi edificada e construída sobre a rocha. Por isso, meus amados, a igreja do Senhor não é como um barco que está à deriva, mas uma construção feita na rocha, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja tem autoridade. Essa igreja não é simplesmente um encontro de amigos. Essa igreja não é simplesmente um lugar no qual nós visitamos aos domingos para simplesmente nos relacionarmos uns com os outros. Até fazemos isso e é muito saudável. É muito bom conviver na igreja, é muito bom criar vínculos de amizade, é muito bom pertencer a uma igreja e não simplesmente frequentar a igreja. É muito bom ser parte do corpo. Mas, queridos, a igreja do Senhor, ela recebe autoridade. Por isso, Jesus, quando fala com seus discípulos, ele entrega as chaves aos discípulos, representando ali a doutrina dos apóstolos, que deram continuidade ao Evangelho. A igreja do Senhor tem as chaves da salvação, as chaves das boas novas, para que as pessoas tenham livre acesso à presença do Pai. Você tem a chave nas tuas mãos. É por meio do Evangelho que você proclama e declara que vidas vão ser libertas da escravidão do pecado, compreendendo a essência da Páscoa, que está muito além dessa Páscoa comercial, como nós temos visto, mas que aponta para a cruz de Cristo. Essa Páscoa que fala de morte, que fala de preço pago, que fala de sacrifício vicário oferecido na cruz, mas que aponta para a pedra removida do terceiro dia.
Louvado seja o nome do Senhor, porque, queridos, a pedra não ficou, o sepulcro não ficou fechado, ele se abriu. E o Senhor Jesus ressuscitou para louvor da glória de Deus. Mas essa autoridade que a igreja tem e que a igreja traz, não é uma autoridade tirânica, não é simplesmente uma autoridade pessoal, mas ela é pastoral, ela é eclesiástica. É por meio dessa autoridade que Deus colocou sobre a vida da igreja, que vidas serão alcançadas, que corações serão aquebrantados, que pessoas terão livre acesso à presença do Senhor. Por isso, amados, a Páscoa nos traz uma excelente oportunidade para que possamos pregar a essência da verdadeira Páscoa, pregar a verdade que liberta, porque temos em nossas mãos as chaves para que possamos trazer as pessoas das trevas para a verdade que ilumina, que é o Evangelho. O autor Martin Lloyd-Jones afirma o seguinte: a igreja não é um clube humano com autoridade própria, mas uma embaixada dos céus com autoridade delegada. Algumas pessoas, pelo fato de compreenderem que a igreja tem uma certa autoridade, muitas vezes fazem dessa autoridade um peso, um jugo sobre o ombro das pessoas. Mas não é esse tipo de autoridade que a igreja tem. A nossa autoridade está vinculada, está ligada à libertação de vidas, à pregação da verdade, ao anúncio das boas novas de salvação. Por isso o Senhor Jesus entrega as chaves do reino à sua igreja como símbolo de autoridade. E essa autoridade, irmão, nós podemos compreender como uma embaixada de um país em outro país. Essa embaixada, ela pode ser muito bem compreendida como igreja. Se há uma embaixada do Brasil na Argentina, aquela embaixada representa o nosso país lá na Argentina. E é justamente isso que nós temos nas nossas mãos. Cada um de nós é embaixador do reino de Deus. Temos autoridade no nome de Jesus para salvar, para pregar, para anunciar a salvação, para libertar vidas que estão escravizadas pelo pecado. Essa autoridade está sobre a igreja. Por isso, meus amados, nós não podemos olhar para a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, como uma Páscoa qualquer, como uma Páscoa secular, como uma Páscoa do chocolate, como uma Páscoa do ovinho de Páscoa, como uma Páscoa de um coelho. O nosso animalzinho é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que nós celebramos, é por isso que nós exaltamos, é por isso que nós bendizemos ao Senhor, porque a nossa Páscoa passa pela cruz, a nossa Páscoa passa pela humilhação, a nossa Páscoa passa por João 19:30, quando Jesus bradou em alto e bom som: está consumado. O preço foi pago, missão dada, missão cumprida. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Cordeiro Santo de Deus, porque ele declarou em alto e bom som: tetelestai, o preço foi pago. Essa é a essência da nossa Páscoa. A Páscoa, meus amados, que aponta para o domingo da ressurreição. A Páscoa que aponta para o resultado do preço que foi pago. A Páscoa que aponta para a vitória sobre a morte. A Páscoa que aponta para uma nova raça. A raça daqueles que serão ressuscitados. Para que possamos viver a exemplo de Cristo, com um corpo santificado, um corpo glorificado, um corpo bendito, um corpo não mais sujeito ao pecado, um corpo não mais sujeito à morte. Por isso, amados, precisamos compreender que para que possamos viver esta verdade, precisamos da autoridade que está no nome de Jesus. E a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos continua falando aos nossos corações. E a confissão que Pedro traz ao Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, continua sendo o alicerce da fé cristã.
continua sendo o motivo maior da nossa existência. Por isso, queridos, a igreja é chamada a viver à altura dessa verdade. A igreja do Senhor é chamada para viver à altura dessa declaração de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos a cada dia, em nome de Jesus, responder com a mesma fé revelada no coração de Pedro. Não uma fé que depende das circunstâncias, mas uma fé que vem como dom de Deus. Não uma revelação que vem pelo simples fato de compreendermos o Jesus histórico, mas pela revelação do Cristo de Deus, aquele que tira o pecado das nossas vidas. Que a Páscoa seja motivo de grande alegria e certeza. Que o propósito eterno de Deus que se concretizou numa Páscoa, num tempo chamado a plenitude dos tempos, possa se concretizar em nossos corações. E que possamos afirmar em alto e bom som, como um dia afirmou Spurgeon: aquele que constrói com Cristo a rocha pode enfrentar todas as tempestades do tempo e da eternidade. Que nessa Páscoa possamos, em nome de Jesus, declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos tomar posse nas regiões celestiais da vitória que nos foi conferida na cruz, e que o Senhor Jesus possa ressuscitar na minha vida, na tua vida, na nossa casa e na nossa família. Celebre a Páscoa com alegria. É tempo de alegria, é tempo de celebração, é tempo de vitória, é tempo de adoração, é a festa da passagem de uma vida de pecado para uma vida de santidade na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete a sua boa obra em nossas vidas, em nossos corações, que possamos compreender a essência da verdadeira Páscoa, a Páscoa que aponta para o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe.